As misericórdias do Senhor são a causa de não sermos consumidos. As misericórdias do Senhor são a causa de não sermos consumidos. A cada manhã a sua fidelidade se revela. A cada manhã o seu imenso amor se manifesta. As misericórdias do Senhor são a causa de não sermos consumidos. As misericórdias do Senhor são a causa de não sermos consumidos. A cada manhã a sua fidelidade se revela. A cada manhã o seu imenso amor se manifesta. O seu imenso amor se manifesta. O seu imenso amor se manifesta. Olá, boa noite. Todo mundo aí? Todo mundo bem? Tudo bem com todo mundo? Mais uma vez aqui. E quanto mais o tempo passa, a gente percebe que isso aqui não satisfaz, embora não tenha mais volta, né? A gente vai usar isso aqui, se equipar cada vez mais para oferecer esse serviço, esse trabalho para todos quantos pudermos alcançar. Mas isso aqui não satisfaz, porque eu queria olhar nos olhos das ovelhas e brigar com elas, mas não dá. Queria chamar atenção, exortar, reclamar com você, mas por aqui, né, não estou nem vendo sua expressão facial. Então, tem que voltar logo para eu olhar nos olhos e dizer: você está errado, você não é crente não, rapaz. Você não é crente não. Tome jeito, rapaz. Pois é. Então, a gente precisa se reencontrar. E vamos orar por isso, para que a gente possa se reencontrar o mais rápido possível, né? E enquanto isso, vamos louvar e exercer nossa espiritualidade com mais dedicação possível, com o máximo que a gente puder fazer e reunir, tá bom? Então, vamos lá, louvando. Antes da fundação do mundo, Deus nos escolheu, e na plenitude dos tempos, Jesus nos resgatou. E quando ouvimos e cremos no Evangelho, o Espírito Santo de Deus nos salvou. Para o seu louvor, Deus nos escolheu. Para o seu louvor, Jesus nos resgatou. Para o seu louvor, o
Espírito nos selou antes da fundação do mundo. Deus nos escolheu e na plenitude dos tempos Jesus nos resgatou. E quando ouvimos e cremos no Evangelho, o Espírito Santo de Deus nos selou para o seu louvor. Deus nos escolheu para o seu louvor. Jesus nos resgatou para o seu louvor. O Espírito nos selou, nos escolheu, nos redimiu, nos selou para o seu amor. Nos escolheu, nos redimiu, nos selou para o seu louvor. Nos escolheu, nos redimiu, nos selou para o seu louvor. Nos escolheu, nos redimiu, nos selou para o seu louvor. Efésios 1. Todo esse texto está lá em Efésios 1, né? Músicas. A primeira música que eu cantei foi de Seu Melo, um professor de violão, um amigo da Igreja da Aliança. E agora uma música de João Marcos. Bendito seja Deus que ouve o meu clamor e atende a minha oração e me protegerá dos laços da prisão, para sempre me mesmo que eu ande em caminhos de solidão, como veleiro perdido em alto mar, eu vejo a sua luz brilhando como farol, dizendo: nada vai nos do amor de Deus. Bendito seja Deus que ouve o meu clamor e atende a minha oração e me protegerá dos passos da prisão, para sempre me conduzirá. Mesmo que eu ande em caminhos de solidão, como veleiro perdido em alto mar, eu vejo a sua luz brilhando como um farol, dizendo: nada vai nos separar do amor de Deus. Bendito seja Deus que ouve o meu clamor, para sempre me conduzirá.
para sempre me conduzirá, para sempre me conduzirá. Deus é bom e vai conduzir a gente, conduzir os nossos passos, e vamos caminhar na tua presença. E Ele é bendito, porque Ele não permite que os seus se desviem e se afastem dos seus caminhos. Deus é bom e sabe que nós precisamos da força dEle para enfrentar as lutas da vida. E é por isso que Jesus disse: eis que estou convosco todos os dias. Né? Então Jesus está conosco. Nós precisamos de sensibilidade para perceber que Deus está conosco e está cuidando de nós, tá bom? Então, mais uma. Estou cantando música dos amigos hoje. Ennio de Hungria. Toda glória seja ao Rei de toda glória seja ao Rei de Israel. Todo brado de louvor, canto de adoração, honra, força e poder, toda nossa expressão sejam só a Deus, só a Deus. Toda glória seja ao Rei de Israel. Toda seja ao Rei de Israel. Todo brado de louvor, canto de adoração, honra, força e poder, toda nossa expressão sejam só a Deus, só a Deus. Canto de adoração, honra, força e poder, toda nossa expressão sejam só a Deus, só a Deus, sejam só a Deus, só a Deus, sejam só a Deus, só a Deus. Tinha um rapaz lá na igreja na qual a gente reunia quando era jovem, eu e Zana, chamado Lula, Luiz Amoedo, que ele fez uma música assim, ó. Unidos com laços de amizade, unidos com laços de perdão, unidos com laços no Espírito, unidos no amor de Jesus. Eu preciso de você nos momentos mais difíceis. Vamos juntos invocar
meu irmão, me dá sua mão, chega mais perto, és meu amigo, és meu irmão, unidos com laços de amizade, unidos com laços de perdão, unidos com laços no Espírito, unidos no amor de Jesus. Eu preciso de você nos momentos mais difíceis. Vamos juntos invocar ao Senhor. Me dá sua mão, chega mais perto, és meu amigo, és meu irmão, me dá sua mão, chega mais perto, és meu amigo, és meu irmão, em Jesus, em Jesus, em Jesus. Luiz Amoedo, que Deus o abençoe. Lula tá lá, mora lá em Nazaré. Bom, gente, eu não quero ser youtuber. Essa é uma frase que a gente tem que pensar, refletir, porque eu não fui chamado para ser youtuber. É claro que a gente quer levar o evangelho por todos os lugares e por esse meio também. Mas o meu alvo não é ser youtuber. Quando eu comecei a fazer isso aqui, foi por necessidade, a necessidade de me comunicar com vocês, minhas ovelhas, o rebanho que Deus colocou sob minha responsabilidade. E então, isso aqui é muito legal. A gente está caminhando aí e a gente sabe que a gente está alcançando várias pessoas em vários lugares. Cadu e Dinho ficaram famosos porque com vídeos lá no canal do YouTube já tem várias visualizações, tanto no canal do YouTube quanto no Facebook. Os presbíteros da Igreja Presbiteriana Carisma estão famosos, estão lá no YouTube. E Lívia está me enrolando, vocês perceberam, né? Que Lívia está me enrolando. Disse que faltou um batom, mas... né? Então, que bom que a gente tem esse meio aqui, mas eu não quero ser youtuber, tá? Eu quero continuar sendo esse simples pastor que anda com as ovelhas de uma igreja pequena e simples, que tem o propósito de se manter firme na presença de Deus até o dia em que Cristo voltar. E ajudar e contribuir para que todos andem com Deus. Quantos queiram andar com a gente serão abençoados e influenciados a andar com Deus, tá? Mas Deus sabe de todas as coisas, né? E eu estava com esse material aqui porque eu gosto de música, pensei em fazer uns videozinhos com minhas músicas, umas coisas, e esse material todo que eu tenho aqui estava aí, usando aqui, usando ali, fazendo uma coisinha ou outra, estudando, aprendendo, e no fim das contas, quando a gente se viu nessa situação de quarentena, de isolamento,
eu estava aqui com todo o material para fazer esse trabalho. Material que, algumas coisinhas aqui, eu jamais conseguiria nesse período, certo? Eu já tinha em casa, e nesse período agora de isolamento, de comércio fechado, de tudo, eu jamais conseguiria esse material. Mas está aqui, graças a Deus, servindo para a glória de Deus. Isso é uma alegria, né? Porque dá sentido a ter o que eu tinha aqui, umas coisinhas simples, mas que estão funcionando bem. Uma preocupação grande era o áudio, e o áudio está chegando bem. A imagem é a imagem do próprio celular, por causa da transmissão. Mas é isso. Eu não quero ser youtuber. Se você, minha ovelha, membro da Igreja Presbiteriana Carisma e demais amigos que estão nos acompanhando por aqui, estão sendo abençoados e felizes, e estão gostando desse trabalho aqui, orem por esse trabalho, orem por isso que está sendo feito, para que cumpra o propósito de Deus, não o propósito da vaidade humana de ser alguma coisa, ser famoso, isso, aquilo outro, tá? E eu fico feliz também porque eu tenho essa consciência de que eu não quero ser youtuber já desde o início desse negócio, certo? E depois, ouvindo pastores que ouço há muito tempo, eles estavam falando da sedução da fama. E, de fato, há uma sedução, né? Mas Deus está no controle de tudo, tá? Se vocês estão me ouvindo bem, agora ficou melhor. De hoje que eu estou mexendo aqui. Mas vamos lá. Bom, sempre que a gente se reúne na quarta-feira, eu fico procurando saber como é que você está, né? Você podia dizer aí nos comentários como é que você está. Como é que tem sido para você esses dias, tá? Seria bom que você me dissesse, que você falasse, que você desse um retorno aí sobre se esse trabalho aqui está sendo importante, e assim por diante, né? Se não é um exagero a gente ficar fazendo tudo isso aqui, ou qualquer coisa parecida, você poderia falar para a gente. Vai ser muito importante ler seus comentários e responder. E eu quero dizer que eu estou respondendo alguns comentários de pessoas que estão nos acompanhando. Já comentei aqui que tem gente na Argentina que está acompanhando a gente, que tem gente nos Estados Unidos, certo? E assim por diante. E gente aqui perto da gente, né? Isso tem sido muito bom, tá? E a gente vai respondendo a esse povo. Mas vamos pensar sobre santificação, porque a gente precisa pensar sobre isso. Quem anda com Deus tem que se preocupar em andar correto. Quem anda com Deus tem que se preocupar em fazer a coisa certa. Quem anda com Deus tem que viver uma vida que corresponda ao amor de Deus. Tá? Então, e até porque Deus tem promessas para a gente, como, por exemplo, o texto que a gente vai ler, que é de Josué, capítulo 3, verso 5. Josué, capítulo 3, verso 5, que diz: santificai-vos, porque amanhã o Senhor fará maravilhas no meio de vós. Então, santificai-vos, porque amanhã o Senhor fará maravilhas no meio de vós. Esse texto, retirado do contexto, pode levar a uma interpretação equivocada de que você vai fazer uma barganha com Deus. Você vai se santificar hoje e amanhã Deus vai fazer maravilhas. Que maravilha Deus vai fazer? Então você começa a contar que maravilha Deus vai fazer.
um aumento salarial, um prêmio de alguma coisa, um presente, a conquista de um bem, um carro e assim por diante, e tal. Só que... Ei. Ei. Só que não é isso. Deu tilt aqui. Não é isso que o texto está dizendo, tá? O texto está dizendo que, de acordo com o contexto, que aquele momento em que o povo iria passar o mar, ultrapassar o mar com Josué, atravessar o mar com Josué, Deus iria fazer uma obra com a sua própria presença ali, de tal forma que o povo precisava estar dedicado, santificado, com suas oferendas e ofertas em dias, com seus pecados confessados, porque Deus iria fazer a obra. E era a promessa de Deus, Deus ia fazer, certo? Deus ia fazer. Mas o povo precisava estar em sintonia com Deus. A obra era abrir o mar para o povo passar, e o povo iria atrás da Arca da Aliança, e o povo ia ver. E quanto a Josué, Deus disse que Deus daria testemunho ao povo de que Josué, assim como Deus foi com Moisés, ele seria com Josué. Então, o povo precisava se santificar para ver esse momento em que Deus revelaria para eles que ele estava com o povo do mesmo jeito que estava quando Moisés era o líder deles. Certo? Então, santificai-vos, pois amanhã o Senhor fará maravilha no meio de vós, pode sim significar bênçãos, certo? Mas a gente não pode tirar esse texto do contexto para tentar forçar alguma coisa no sentido de ganharmos aquilo que desejamos. Até porque a santificação deve levar a um esvaziamento de si mesmo. Santificar é um esvaziamento de si para um enchimento de Deus, um preenchimento da sua vida de Deus. Então, esvazie de si mesmo e encha-se de Deus, essa é a santificação que Deus propõe. Então, primeiro, a santificação é uma ordem expressa de Deus, de acordo com esse texto. Uma ordem expressa. Santificai-vos é uma expressão que está no imperativo. Imperativo significa ordem. Deus está dando uma ordem e Josué repassa essa ordem para o povo, dizendo: santificai-vos. Vocês precisam se santificar. Santificar, num contexto religioso, parece uma coisa impossível para a gente, porque a gente foi ensinado que uma pessoa santa é uma pessoa destacada da humanidade, que merece um altar, que merece ser canonizada e assim por diante. Mas uma pessoa santa não é isso. A palavra santo significa separado. Então, você precisa se separar de coisas equivocadas, erradas, de uma vida equivocada, de um comportamento equivocado, se separar de caminhos ruins, pedir a Deus que derrame seu Espírito sobre você para que os seus pensamentos, suas ideias, seus desejos sejam purificados, filtrados. Então, você precisa pensar em tudo isso. Nós podemos orar para que Deus faça maravilhas no nosso meio? Podemos, devemos, Deus nos incentiva, Jesus nos incentiva a fazer isso, mas não se pode fazer isso sem conhecer Deus, porque você estaria usando Deus se você o conhece, não o conhece,
e só quer o que ele pode dar. A adoração verdadeira é fruto do conhecimento de Deus. Ninguém que não conhece Deus não adora. Quem foi que falou isso? Jesus disse à mulher samaritana: vós adorais o que não conheceis. Jesus falou isso para a mulher samaritana. Vós adorais o que não conheceis. Então, Jesus ensina ela a adorar. E diz nessa frase o quê? Que a adoração verdadeira é fruto do conhecimento. Então, não tem louvor verdadeiro sem conhecimento de Deus. Não tem adoração verdadeira, devoção verdadeira sem conhecimento de Deus. Tá? Isso significa o seguinte, que você precisa conhecer Deus. Aí sim, sua oração, seu louvor, seu canto, sua adoração vai se aproximar do que seja adoração em espírito e em verdade. Porque Deus diz que, Jesus falando para a mulher samaritana, que os verdadeiros adoradores o adorarão o Pai em espírito e em verdade. E o Pai busca esses verdadeiros adoradores. Logo, o Pai busca pessoas que o conheçam e que, por conhecê-lo, adoram e louvam o que ele é, os seus atributos, né, o seu caráter, seu poder, seu amor, sua obra e assim por diante. Então, é um imperativo de Deus, está no versículo santificai-vos, é um imperativo, Deus está dizendo e ordenando que você deve se santificar. Tá? E você precisa se santificar corrigindo sua vida. Nunca imagine nem parta do princípio de que você está correto com Deus. Hoje, em isolamento, dentro de sua casa, se você acha que você não peca, você está equivocado. Se você acha que você não pecou hoje, você está equivocado. Se você acha que porque você está dentro de casa e não saiu de casa, você não pecou, você está equivocado. Você precisa pedir perdão a Deus. Até porque nós elevamos, na teologia reformada, essa ideia de pecado para a raiz, né? Para a raiz, para o topo do negócio. É o seguinte, o que a gente faz é só consequência do que a gente é. Então, eu peco porque eu sou pecador. Eu não sou pecador porque peco. É porque eu sou que eu faço o que faço. É porque eu sou que eu vivo do jeito que vivo, vacilando, pisando na bola, falando, pensando que não deve, e assim por diante. Então, primeiro nós somos, e depois as consequências vêm. Então, não é porque nós estamos em isolamento que nós estamos também isento de pecado, de forma alguma. Você precisa santificar a sua vida. Precisa pedir perdão a Deus pelos seus pecados, tá bom? A ordem de Deus é clara. Esforcem-se para viver em paz com todos e para serem santos. Está lá em Hebreus capítulo 12, verso 14. Sem santidade ninguém verá o Senhor. Hebreus 12, 14 diz assim: esforcem-se, quando depender de vós, tende paz com todos os homens. Esforcem-se para serem santos. Sem santidade ninguém verá o Senhor. Então eu quero ver Deus na minha família, eu quero ver Deus na vida de meus filhos, eu quero ver Deus na nossa igreja, eu quero ver Deus na sociedade, no meu condomínio. Então eu tenho que me esforçar, eu tenho que buscar, eu tenho que orar e pedir a bênção de Deus sobre a minha vida, porque eu quero ver Deus em todos os lugares, ambientes, né, vidas, projetos, momentos que eu vivo, com os quais eu me envolvo com Deus. E então Deus nos salvou, né, nos salvou do pecado. O mesmo Deus que trabalhou por nós na redenção, trabalha em nós na santificação. Então, o mesmo Deus que trabalhou por nós na redenção,
Deus enviou Jesus, Jesus obedeceu, Jesus suportou a cruz, Jesus foi humilhado, suportou tudo isso, trabalhando para obedecer a Deus, o Pai, e com isso nos redimir. Esse mesmo Deus que fez todo esse empreendimento para nos redimir, ele trabalha na nossa santificação. Então, nós não podemos também correr o risco de cair na hipocrisia, na religiosidade, no farisaísmo, que é muito fácil cair nisso, porque quando a Bíblia diz esforcem-se, parece que a gente vai conseguir, por nossas próprias forças, nos santificarmos. Não. Deus trabalha na santificação, então trabalhe com Deus. Primeiro ato, dizer a Deus, Deus, eu não consigo, não tenho força, me ajude, venha comigo, que eu quero me santificar. Deus, então, vai agir e vai ajudar e vai colaborar, certo? Aqui parou. A segunda coisa é que essa santificação ela tem que ser hoje. Santificai-vos, pois amanhã o Senhor fará maravilha no meio de vós. Então, santificai-vos, pois amanhã. Então, santificai-vos quando? Se amanhã o Senhor vai fazer maravilha. Santificai-vos hoje. Então, essa ordem de santificação é para hoje, é para agora. Então, é para agora. Veja aí. Travou aí. Vê se ele volta. Então, essa ordem de santificação é para hoje, é para agora. Tá? Então, é hoje que você tem que fazer alguma coisa. Por quê? Porque o ontem já passou, o amanhã não nos pertence, e você não pode adiar sua relação com Deus, adiar sua amizade com Deus. Você não pode adiar essa devoção, essa relação, esse envolvimento. Você não pode deixar para depois, deixar para amanhã, certo? Então, Deus está dizendo, santificai-vos hoje, pois amanhã o Senhor fará maravilha no meio de vós. Se você buscar a Deus agora e confessar os seus pecados, Deus vai te perdoar. Não significa que você não vai cometer outros pecados, mas você vai ter sensibilidade caminhando com Deus para, quando acontecer, você confessar, você falar, você invocar Deus, certo? E isso vai criar sensibilidade, vai criar amizade com Deus, intimidade e discernimento. Então, você precisa se santificar hoje, pois amanhã o Senhor fará maravilhas no meio de vós. É muito comum no meio cristão evangélico hoje as pessoas buscarem as maravilhas. E isso é tratar Deus como um serviçal, tratar Deus como um mordomo que está aí à disposição para fazer o que a gente quer e deseja. Mas nós não podemos tratar Deus assim, até porque nós não gostaríamos de sermos tratados assim, usados, como alguém que só liga para você quando está precisando, como alguém que só vai ao seu encontro porque está com segundas intenções. Nossa amizade com Deus, nossa relação com Deus não pode ser com segundas intenções. Nossa relação com Deus, nossa amizade com Deus tem que ser nos termos de Deus. A adoração é nos termos de Deus. O louvor é nos termos de Deus. Andar com Deus é nos termos de Deus. E aí há um conflito, porque todos querem alguma coisa de Deus, mas não querem abrir mão de seus próprios interesses. Por isso Jesus disse, negue-se a si mesmo. Mas essa é uma coisa difícil, porque nossa alma está apegada e obstinada
nos nossos projetos, nos nossos quereres, nos nossos desejos. Agora mesmo está em xeque a nossa vida e a nossa devoção e a nossa fé em Deus, porque nós não queremos que as coisas fiquem difíceis no mundo, porque está tão bom, né? A gente consegue trabalhar, consegue juntar um dinheirinho, consegue comprar uma coisinha, o país ia crescer. Aí vem esse negócio e atrapalha tudo, e a gente não quer isso, aí a gente fica desesperado porque a gente queria outra coisa. Mas se a gente entender que a coisa principal e mais importante da vida a gente tem, que é Deus em nossa vida, a gente vai sim sentir o que está acontecendo no país, mas vai, no fim das contas, ter outra postura, tomar outra atitude, certo? Então, todos nós vamos sentir o que está acontecendo no país e estamos sentindo. Mas se Deus é a coisa mais importante da nossa vida, a gente vai ter outra postura, outra postura. E creia, irmão, a coisa mais importante da vida é ter Deus em sua casa, em sua vida, em sua família. A coisa mais importante é reconhecer que Deus é Senhor, Salvador de nossas vidas e andar com Ele e aprender com Ele. Essa é a coisa mais importante. Então, negue-se a si mesmo, arrume sua vida e viva a vida nos termos de Deus, de acordo com o que Deus manda, ordena e faz. Tá bom? Conseguiu? Vamos ver se ele abre aqui. Andar com Deus é assim, Deus vive verdadeiro, e a gente não pode lidar com Deus como se estivesse lidando com qualquer Deus. O Deus com o qual nós nos relacionamos é uma pessoa, a primeira pessoa da Trindade, como a gente aprendeu. E sendo pessoa, ele tem os seus atributos, o seu caráter, o seu jeito, a sua forma de ser. Ele é o Todo-Poderoso, ele é o ser, ele é Deus. Então, a gente não pode andar com Deus nos nossos termos. Ah, Deus, eu vou, mas o Senhor vai fazer isso, ou eu vou viver assim, ou eu vou, mas eu vou levar isso, eu vou levar aquilo. Eu vou, mas se o Senhor deixar eu fazer isso ou aquilo. Esses são os nossos termos que às vezes a gente quer colocar na nossa caminhada com Deus. Mas quando Deus disse a Abraão, sai da tua terra, da tua parentela, Abraão saiu e largou tudo nos termos de Deus. Os termos de Deus era saia e largue tudo. Saia da tua terra e da tua parentela. Saia e largue tudo. Mas Abraão ainda levou consigo o seu sobrinho. E isso lhe causou problema depois. Mais adiante, Deus então disse, mande ele escolher. Vá, se separe dele. E ele vai e diz a Ló que Ló deveria escolher um local e pronto. E Abraão escolheu para o outro lado. Então, os termos de Deus foram, saia da tua terra e da tua parentela. Abraão poderia dizer, e até fez o que Deus não permitiu. Levou um sobrinho. Ah, Deus, eu vou, mas vou levar meu sobrinho, que ele é gente boa, mora comigo, foi criado comigo. E Deus, então, mais adiante, mandou ele se separar também de Ló. Então, não podemos andar com Deus nos nossos termos. Deus não vai se submeter a nós, a mim e a você. Deus não vai se submeter a mim e a você. Deus não vai negociar os termos dele, negociar o projeto dele, o plano dele conosco. Quem somos nós para negociar com Deus? Então, fique sabendo que andar com Deus é uma coisa maravilhosa e que você desfruta dos benefícios de andar com Deus, dos benefícios que o projeto de Deus pode trazer para a sua vida. Imagine que você arrumou um emprego numa grande multinacional. E você faz o contrato de trabalho e o contrato é estabelecido pela empresa, os termos determinados pela empresa. E aí você abre mão de qualquer coisa, porque os termos da empresa não permitem que você faça isso, aquilo ou aquilo outro,
Você diz, mas eu quero estar nessa empresa, então vou abrir mão de tudo. Mas aí você abre mão de tudo, começa a trabalhar na empresa, a empresa aí manda você ir lá na Europa para resolver uma questão. Aí você desfruta da viagem, desfruta de uma boa hospedagem, desfruta de uns dias na Europa a trabalho para a empresa. Então, são os benefícios de servir àquela empresa nos termos da empresa. Andar com Deus é assim. Você faz a obra de Deus e desfruta dos benefícios de andar com Deus, realizando a obra de Deus. Ande com Deus e você só tem a ganhar. E, principalmente, ganhar a vida eterna com Ele. Tá? Então, a condição para as maravilhas de Deus é a santificação. Tá? Então, nós queremos santificação e essa é a condição. Nós somos as nossas próprias ferramentas. Deus utiliza não grandes talentos, mas vasos limpos. Né? Então, uma vez que nós nos dedicamos a Deus e renunciamos coisas que chocam com os planos de Deus, uma vez que nós nos entregamos a Deus, nos rendemos, nós nos tornamos uma ferramenta de Deus para a realização do seu trabalho. E aí ele nos abençoa. Deus usa homens e mulheres que buscam a santidade. Deus usa homens e mulheres que buscam a santidade. A vitória de Israel sobre seus inimigos não seria resultado de seus esforços humanos, mas da intervenção divina. Então, nunca Israel obteve uma vitória que foi resultado de seus próprios esforços e de suas estratégias. Deus escolheu Israel para ser uma nação pela qual ele comunicaria, apresentaria, revelaria a salvação de Deus, que era Jesus, e toda vitória, toda batalha foi ganha porque Deus estava com eles, nunca pela estratégia deles. E a santidade que abre caminho para as maravilhas divinas, ou seja, é a santidade que abre caminho para as maravilhas de Deus, certo? Então não adianta viver a vida de qualquer jeito, bancar uma de crente, ficar com linguajar de crente, cantar música de crente e depois achar que é crente e viver e achar que está bem. Não, você tem que, né, ter a vida santificada, a vida transformada pelo poder de Deus, e a santidade vai abrir caminho para os projetos de Deus na sua vida. O pecado nos afasta de Deus, né? Então, a santificação é uma exigência para todo o povo de Deus. Todo o povo de Deus deve ser santificado, certo? Isso é inegociável. Josué é enfático: santificai-vos. A ordem divina era para os sacerdotes, para os levitas, para os homens, para as mulheres e para as crianças. Todos precisam buscar a santificação como seu maior tesouro, né? E devemos desejar Deus mais do que todas as suas bênçãos. Devemos desejar Deus mais do que tudo, porque Deus é que tem condições de garantir qualquer coisa para as nossas vidas. E se tudo aqui der errado, Deus nos levará consigo para a glória eterna, que é o alvo de tudo, né? O projeto de Deus, ele culmina, né? O ápice do projeto de Deus é todos nós morando com Ele no céu. E lá desenvolveremos nossos talentos, habilidades, criaremos coisas, faremos muita coisa, né? O tempo todo, a vida toda. Mas não podemos confundir e achar que o projeto de Deus tem a sua culminância aqui na Terra, certo? Por isso, quando a gente acha que o projeto de Deus tem a sua culminância aqui na Terra, a gente vê uma situação dessa e fica desesperado, porque parece que está atrapalhando a obra de Deus, que está atrapalhando a nossa vida. Essa quarentena, essa pandemia não atrapalha a obra de Deus. Ah, mas a igreja está parada. Se a obra de Deus, se a igreja for de Deus, de verdade, a igreja de Deus continuará e sobreviverá, estará ativa, fazendo o que deve ser feito para continuar a cumprir a missão de Deus aqui.
Então, é isso aí. Devemos buscar a semelhança com Cristo mais do que o sucesso. O sucesso para o mundo é ser bem-sucedido financeiramente, profissionalmente. O sucesso para o mundo é conquistar bens materiais. O sucesso para o mundo é ser famoso, né? E assim por diante. O sucesso para Deus é ser parecido com Cristo, é ser semelhante a Cristo. Nós precisamos nos tornarmos semelhantes a Cristo. É isso que tem que acontecer. E aí sim, com essa força de Deus em nossas vidas, a gente enfrenta qualquer coisa. À medida que cuidamos da causa, a santificação, experimentamos o resultado, né? Então, a santificação é a causa das maravilhas. O resultado são as maravilhas. Então, quando a gente experimenta a santificação, a gente colhe as maravilhas, né? A santificação é exigência para hoje, não podemos adiar, e a santificação torna o povo de Deus o receptáculo das maravilhas divinas. A santificação torna o povo de Deus o receptáculo para as maravilhas divinas. Significa que uma comunidade santificada é meio de bênção para quem dela se aproxima. Uma comunidade que está dedicada a Deus se torna meio de bênção para os que se aproximam dela. Todo mundo que se aproximar da nossa comunidade vai ser abençoado se a nossa comunidade, pequena como for santificada. Se a nossa igrejinha for dedicada a Deus, for simples, devotada, se a nossa igrejinha, a nossa comunidade, pequena como se ela for, temente a Deus, as pessoas que dela se aproximarem vão ser abençoadas. E eu tenho experiência com isso. Eu sei de várias pessoas que estiveram e estão na nossa comunidade, que são abençoadas por Deus. Porque enquanto pude, enquanto dependeu de mim, eu me esforcei para gerar um grupo temente a Deus. Mas nós podemos ir além. Nós queremos muito que todos que se aproximam de nós sejam abençoados, porque uma comunidade santificada se torna o receptáculo da bênção de Deus. Agora, tem gente que está dentro da comunidade, que recebe a bênção, por tabela, acaba não participando. E devido ao tempo que está dentro da comunidade, já deveria ser ativo e não passivo nesse processo. É como se um grupo se dedicasse à santificação, à oração, a ser temente a Deus, e um outro grupo fosse carregado, em vez de também se dedicar igualmente. Mas eu acredito que isso não dura para sempre. Porque a quem muito é dado, muito é cobrado. E se você é membro da comunidade, você precisa se dedicar, porque uma hora essa torneira vai fechar. Não para os que se santificam, não para os que se dedicam, para os que oram, para os que buscam a Deus. Mas vai fechar para esses que ficam só sugando, certo? E que não participam, e que não se sacrificam, e que não se dedicam. Uma comunidade cristã dedicada a Deus, santificada, é um receptáculo das bênçãos de Deus. Deus manda suas bênçãos. E pessoas são abençoadas. E eu falo isso há muito tempo na igreja. Eu tento alertar todos que a sua presença na igreja é uma bênção para quem vai. Que a sua presença na igreja me abençoa. Que a sua presença na igreja honra a Deus. Que a sua presença na igreja é missão. Eu falo isso constantemente. Que você precisa se esforçar e até se sacrificar mesmo para estar presente em todas as atividades da igreja, porque isso é missão. Isso é missão. A missão de abençoar os que lá estão, que são seus irmãos, a missão de abençoar os que lá visitam,
a missão de abençoar os que nem lá vão, mas que são alvos das nossas orações, como os filhos de algumas irmãs, como os maridos, parentes, vizinhos pelos quais a gente ora. Você precisa ir. Você precisa ir. Você precisa estar na igreja, para que a nossa igreja se torne cada vez mais receptáculo da bênção de Deus, canal, meio pelo qual Deus abençoa as pessoas. Uma igreja santificada se torna o meio pelo qual Deus abençoa as pessoas. Certo? Quando o povo de Deus se santifica, Deus opera maravilhas em seu meio. As maravilhas divinas não são feitas apenas por nós, mas, sobretudo, em nós. Nós não somos feitos. A maravilha não é por nós, é por meio de nós. Se você está pensando em se santificar para receber maravilha, evolua, pense do seguinte, em se santificar para ser meio de maravilhas de Deus para as pessoas. Santifique-se para que você seja o meio pelo qual as maravilhas de Deus alcançam as pessoas. Santificar a nossa comunidade para que a nossa comunidade seja o meio pelo qual Deus abençoa as pessoas. Santificar a sua vida para que sua vida seja um canal de bênção para as pessoas. É assim, é desse jeito. Isso tornaria nossa comunidade um meio de bênção, né, efetivo para as pessoas. Somos o receptáculo dessas maravilhas e, em seguida, os instrumentos por meio dos quais essas bênçãos fluem para o mundo. Somos abençoados para sermos abençoadores. Pela santificação, tornamo-nos imitadores de Cristo, de Deus, e canais de bênçãos para o mundo, né? Quanto ao mais, irmãos, 1 Tessalonicenses 4. Quanto ao mais, irmãos, já os instruímos acerca de como viver, a fim de agradar a Deus. E, de fato, assim vocês estão procedendo. Agora lhes pedimos e exortamos no Senhor Jesus que cresçam nisso cada vez mais. Pois vocês conhecem os mandamentos que lhes demos pela autoridade do Senhor Jesus. A vontade de Deus é que vocês sejam santificados. Abstenham-se da imoralidade sexual. Cada um saiba controlar o próprio corpo de maneira santa e honrosa, não com paixão e desejo desenfreado, como os pagãos que desconhecem a Deus. Neste assunto, ninguém prejudique ao seu irmão, nem dele se aproveite. O Senhor castigará todas as práticas, como já lhes dissemos e asseguramos. Porque Deus não nos chamou para a impureza, mas para a santidade. Portanto, aquele que rejeita estas coisas não está rejeitando o homem, mas a Deus, que lhes dá o seu Espírito Santo. Quanto ao amor fraternal, não precisamos escrever-lhe, pois vocês mesmos já foram ensinados por Deus a se amarem uns aos outros. Então, nós, como igreja do Senhor, precisamos nos santificarmos para sermos bênçãos, canais de bênçãos. E se você quer evoluir na vida cristã, pense em santificar-se para ser canal das maravilhas de Deus. É claro, as maravilhas de Deus chegarão até você e passarão, porque você não pode ser a represa das maravilhas de Deus. Você não pode ser o muro de contenção. A maravilha chega até você e fica aí mesmo. Você tem que ser canal, né? A gente tem que criar pontes. A gente tem que levar as maravilhas de Deus para os outros. Então, quando você se santifica, ainda que você não abra a boca no seu ambiente de trabalho, você se torna canal de bênção. E se você aprender a abrir a boca falando no momento certo, na hora certa, as coisas corretas, você se torna ainda mais canal de bênção de Deus para as vidas das pessoas que estão por perto. Ainda que essas pessoas não venham se tornar cristãs, membros de uma comunidade cristã,
mas elas serão abençoadas e experimentarão de Deus, para depois não terem do que se queixar, dizendo que não ouviu falar ou que não ninguém lhe falou, que tal. Não haverá justificativa, mas você tem que ser canal de bênção. Seja canal de bênção, santificando sua própria vida. Amém? Então, louvado seja Deus. Ainda que a figueira não floresça, ainda que eu ande pelo vale, ainda que o inimigo se levante contra mim e que seja perseguido por milhares, eu não temerei, pois eu sei em quem tenho crido. Eu não temerei, pois meu Deus é meu refúgio e meu abrigo. O meu Deus é vivo, o meu Deus sempre está comigo. O meu Deus é vivo, o meu Deus sempre está comigo. Graças te dou por tudo que me deste, primeiro a salvação em meu Jesus. Graças te dou por tudo que fizeste, por este pecador salvo na cruz. Graça, mil graças a ti, meu Salvador. Graças, mil graças por teu precioso amor. O meu Deus é vivo, o meu Deus sempre está comigo. O meu Deus é vivo, o meu Deus sempre está comigo. Vamos orar? Deus, obrigado, Pai. Que a graça, Deus, esteja com nossas vidas. Que nós sejamos santificados pelo Espírito Santo do Senhor. Santifica, Pai, as nossas vidas. Nos ajude a sermos canais de bênçãos para as pessoas por onde andamos, em nossas casas. Um pai, Deus, santificado é um canal de bênção para o filho, Deus. Uma mãe santificada é um canal de bênção para os filhos. Um esposo santificado é um canal de bênção para a mulher. E a esposa santificada, da mesma forma, um canal de bênção para o marido. Um pastor santificado, Deus, é um canal de bênção para seu rebanho. Presbíteros santificados são canais de bênção para seu rebanho. Diáconos santificados são canais de bênção para a igreja. Uma igreja santificada, Pai, é um canal de bênção para o mundo. Nos ajude, Deus. Santifica as nossas vidas. Santifica, Senhor, em nome de Jesus. Que a graça do Senhor Jesus, o amor de Deus o Pai, que a comunhão do Espírito reine aqui e para sempre, para sempre, para sempre. Amém. A bênção cantada. Que Deus abençoe a todos, em nome de Jesus. Amém.